Bom dia, bom dia. Hoje é dia 18 de julho de 2026. Estamos aqui hoje em Curitiba e nós vamos fazer a leitura daqui hoje, essa leitura maravilhosa da maratona da Bíblia, capa a capa. Você é o meu convidado. Eu quero agradecer para aquelas pessoas que têm participado dessa leitura. Então nós vamos iniciar já fazendo uma oração. Senhor, eu clamo a Ti pelo sangue de Jesus, agradeço já por esse amanhecer, por esse dia que vai raiar. Obrigado por tudo, pela viagem de ontem, pelos livramentos. Fica comigo nessa leitura, me dê entendimento e abençoa as pessoas que irão estar assistindo depois. Oração que eu faço em nome do Teu Filho amado, Jesus, amém. Amém, né? Amém. Hoje nós não temos aqui a presença do Fernando, ele está em viagem, né? Então nós vamos fazer a leitura hoje de Samuel, que está no Velho Testamento, 11 e 12, 1 Coríntios 7, que é no Novo Testamento, Salmos 140 e Provérbios 18. Olha que benção, hein? 140 dias fazendo a leitura da palavra de Deus. Amém? Segundo Samuel 11, versículo 1, Davi e Bate-seba. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Bate-seba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la, e eles a trouxeram, e Davi teve relações com ela. Bate-seba tinha justamente terminado o seu ritmo mensal de purificação, e ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida. E mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então essa mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente na casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora há muito tempo. Por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber, dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia, e no dia seguinte Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias
na linha de frente onde a luta é mais pesada, depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade e lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi, e Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi a notícia da batalha, e ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles, não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós o forçamos voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais foram mortos. O seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou um tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Amém aqui, né? Segundo Samuel 12, versículo 1, o profeta Natã repreende Davi. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela, ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele o alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à cidade do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. É isto o que diz o Senhor Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isto não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias o heteu fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem, então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e a der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia.
Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas por que, fazendo isso, você demonstrou tanto desprezo pelo Senhor? O seu filho morrerá. E aí Natã foi para casa. Então nós estamos lendo aqui 2 Samuel 12, versículo 15, né? A morte do filho de Natã e Batseba. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Ele entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. E eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como que vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. E então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou o cabelo e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida, comeu logo o que foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu, mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, e porém ele nunca voltará para mim. O nascimento de Salomão. Estamos lendo 2 Samuel 12, capítulo 12, versículo 24. Então Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela e ela deu à luz a um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gedidias, porque o Senhor Deus o amava. Gedidias. Davi conquista a cidade de Rabá. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi: eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados e o Senhor ataque a cidade e tome-a. E eu não quero ficar com a glória dessa vitória. Então Davi reuniu seus soldados, foi para a terra Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Amém? Aqui nós encerramos a leitura no Velho Testamento de 2 Samuel 11 e 12. E nós vamos lá para 1 Coríntios, no livro do Novo Testamento, que é o capítulo 7. 1 Coríntios 7, versículo 1. Conselhos sobre o casamento.
Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa. E cada mulher e o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom, o outro aquele. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar como eu. Mas se vocês não podem dominar o seu desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido. E que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor, se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele, pois Deus aceita o homem que não é cristão, porque ele está unido com a sua esposa cristã e aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. Mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. A esposa cristã, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? 1 Coríntios 7, versículo 17, uma vida de obediência a Deus. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É nessa regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso, mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Pois o escravo
e foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também, o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço, portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Os irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Conselhos para as pessoas solteiras e para as viúvas. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado. E os que choram como se não estivessem chorando. E os que estão rindo como não estivessem rindo. E os que compram como não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas desse mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois esse mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-lo, mas o homem casado se interessa pelas coisas desse mundo, porque quer agradar a sua esposa, e por isso é puxado para as duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas desse mundo, porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que faça o que é direito e certo e que se entregue ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que é assim, não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte, o que devem casar, então que casem. Não existe pecado nisso, mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar e se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que fazer, então faça o bem em não casar com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Porém, ela será muito feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião. Eu acho que também tenho o Espírito de Deus. Amém? Então aqui a gente encerra a leitura de 1 Coríntios 7, e que fala aqui da mulher viúva, que fala aqui do homem, né, do jovem para não casar, né? E nós vamos para o devocional aqui esse devocional aqui, bom dia, para esse devocional aqui de Salmos, né? Hoje é o Salmos de número 140. Nós estamos fazendo aqui a leitura da Bíblia capa a capa. Nós estamos no número de 140, são 140 dias que nós estamos fazendo essa leitura todos os dias às 5 horas da manhã. E hoje nós já lemos aqui o livro de 2 Samuel 11 e 12,
1 Coríntios 7, e agora nós vamos para o livro devocional, que é o Salmo 140. Oração pedindo a proteção de Deus. Salmos de Davi ao regente do coro. Ó Senhor Deus, salva-me dos maus, livra-me dos homens violentos. Eles vivem planejando o mal e estão sempre provocando brigas. A língua deles parece a língua das cobras venenosas, e as suas palavras são como o veneno das serpentes. Ó Senhor Deus, protege-me do poder dos maus, livra-me dos homens violentos, daqueles que procuram fazer com que eu caia na desgraça. Homens orgulhosos armaram uma armadilha e estenderam uma rede no meu caminho. Eles puseram armadilhas para me pegar. Eu digo ao Senhor, Tu és meu Deus. Ó Senhor, escuta o meu pedido de ajuda. Ó Senhor, meu Deus, o meu Salvador, Tu me protegeste da batalha. Não dês aos maus o que eles querem, ó Senhor. Não deixe que os seus planos perversos se realizem. Não deixe que os seus inimigos consigam a vitória. Faze-me com que as suas ameaças contra mim caiam sobre eles mesmos, contra eles mesmos. Que caiam brasas de cima deles, que sejam jogados num poço e nunca mais possam sair de lá. Que os caluniadores não consigam progredir, que a maldade persiga, pegue e destrua os homens violentos. Ó Senhor Deus, eu sei que Tu me defendes o direito dos pobres e as causas dos necessitados. Ó, os que Te obedecem certamente Te louvarão, os que são corretos viverão na Tua presença. Amém? Então aqui nós lemos o devocional de Salmos, né? Oração pedindo proteção de Deus, Salmos 140, e nós vamos aqui para o livro de Provérbios, né? Hoje é dia 18, nós vamos ler o Provérbios 18, né? O Provérbios 18 tem 24 versículos. Lembrando que o Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Lembrando que o livro de Provérbios tem 31 versículos, capítulos, um para cada dia. Lembrando que Salomão é filho do rei Davi. Ele foi o terceiro rei de Israel. Ele reinou por 40 anos. E aqui então a gente vai ver o que ele fala da sua sabedoria. É um livro super atual, que fala da advertência contra adultério, de você não ser fiador das pessoas, né? Mostra claramente os 3 tipos de grupos de pessoas que nós convivemos todos os dias, que são os tolos, os sábios e os preguiçosos. E então nós vamos ler aqui Provérbios 18. Quem não gosta de estar em má companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa a sua própria desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha.
A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tiram a sorte com os dados sagrados. Pode resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. Amém? Encerramos aqui a leitura de Provérbios 18, o versículo que eu marquei aqui, inclusive já foi postado no meu stories, é o de número 2, e que diz assim, né? O tolo não interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. E aí assim, né, gente, a opinião que você quer dar, a opinião que você está recebendo é de uma pessoa que não fez, que não tem resultado, mas quer dar opinião. Isso aqui é o tolo. Que você tenha sugestão, que você tenha conselho na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado aí para aquelas pessoas que participaram. E até amanhã, né? A te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia, que não tem fim. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa leitura. Como é bom, Senhor, fazer essa leitura todas as manhãs. Como é bom, Senhor, estar presente contigo, em plena comunhão. Agradeço já e oro assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, né? Amém.